Por que Bolsonaro demitiu Mandetta? Motivo técnico ou político? Eu digo que é técnico. O meu nome é Oswaldo Espíndola, sou técnico, administrador de empresas e engenheiro que atua na área prevencionista há mais de 15 anos. E após atuar na área prevencionista, desenvolvendo laudos ocupacionais e treinamento para os trabalhadores e para as pessoas em geral, sendo um pesquisador entusiasta, alguém que ama essa área, e observando o que está acontecendo e todo esse cenário, eu venho aqui manifestar a minha opinião a você, cidadão brasileiro, que precisa também ouvir a verdade e deixar de se levar e ter como seu único ponto de vista, a sua única fonte de informação, a grande mídia que está aí pronta para destruir a nossa nação. Essa briga não será contada nos livros de história, e muito menos por essa grande mídia contaminada. Para entender isso, é preciso conhecer, é preciso lembrar um pouco da história do nosso exército, do próprio exército brasileiro, que desde o início de sua fundação sempre se preocupou com a saúde dos seus soldados. Eu estudei isso, eu entendi, eu comecei a entender essa grande contribuição a partir do momento que me voltei a estudar a área prevencionista. A grande imprensa também poderia ter feito isso. Tem interesse? Deseja isso? Não, não quer. Esse assunto sério, um assunto valioso, não é falado, não é contado nos livros de história. Professores de história também não falam, os meus também não falaram. A grande contribuição do Exército Brasileiro para prevenir doenças do modo geral, isso não foi falado. Isso eu tive que pesquisar por conta. Isso foi a minha pesquisa particular. E o meu desejo de entender a área prevencionista, a história da área prevencionista no país e mundial, que realmente me levou a ter essa compreensão. Os médicos do Exército são também os que mais entendem da malária, do tratamento, da cura, dos seus efeitos colaterais e tudo mais. Médicos de grandes centros estão mais distantes desse assunto. Não que não tenham toda a competência para resolver. Não estou aqui querendo diminuir o trabalho, a competência desses grandes profissionais. Não. É que eles não têm tanta possibilidade de acompanhar diariamente esse fato como os médicos militares. E por isso eles não conhecem com profundidade essa doença. Bolsonaro não é médico, mas sempre teve uma visão da medicina bem diferente do senhor Mandetta. Um ortopedista com excelente poder de argumentação e muito bem situado no cenário político. Quando o presidente americano ligou para Bolsonaro perguntando qual era a produção brasileira de cloroquina e o que ele deveria fazer sobre isso, sugeriu que, inclusive, o presidente brasileiro investigasse esse assunto, porque parecia ser interessante. Bolsonaro, obviamente, ficou animado, consultou os médicos do Exército, pessoas, inclusive, que ele confia, e que entendem muito mais desse remédio do que o senhor Mandetta. Sim, eles entendem mais do que o senhor Mandetta. Com certeza. Por quê? É o cotidiano deles. O senhor Mandetta, sim, tem formação acadêmica, é um profissional, pode ser uma pessoa brilhante sobre vários aspectos, mas não tem essa vivência prática. Ele é um profissional muito bem formado, mas atuante na área administrativa e no mundo político. Portanto, onde está a maior vivência? Onde está a maior expertise? Expertise é formada a partir da formação acadêmica e depois a vivência de campo, o profundo acompanhamento. Isso sempre teve muito claro e eu sempre falei isso para meus alunos. Por que deixaria de falar isso nesse momento? Não basta a formação acadêmica, é preciso o acompanhamento diário. E isso os nossos médicos militares, felizmente, têm. Bolsonaro ficou animado com esse feedback e voltou com essa informação para o seu ministro. Mandetta, nesse momento, já estava soberbo, parecia um pavão, já estava inchado. Ele simplesmente descartou. Ah, bobagem, combateu essa hipótese. Disse que não valeria a pena isso ser testado desde o início. Bolsonaro segurou as pontas, cedeu. Afinal, tudo tem o seu tempo. As coisas precisam ser bem pensadas. Mas Bolsonaro
a partir daquele momento ali, é fácil imaginar que ele pensou: vou ter que demitir esse cara. Ele está seguindo uma outra linha. O presidente percebeu claramente duas trilhas dentro da medicina: a do seu exército e a do político envolvido na área da saúde, com formação na área da saúde, encantado de namoro, apaixonado pelas investidas midiáticas. Foi assim que ele ficou. Bolsonaro percebeu cedo que, além de salvar as vidas do coronavírus, além de combater esse vírus, era preciso lutar para evitar mais mortes vindas de outros males tão letais, ou ainda mais letais do que o próprio coronavírus. Esse foi o momento da pessoa que lê, estuda, avalia de forma crítica as informações, o comportamento das pessoas e tem conhecimento, começa a perceber que tem algo de errado. O cara está encantado, entusiasmado, está apaixonado por alguém, sei lá, digam o que quiser, mas sobretudo, ele não está na mesma vibe de alguém que enfrenta uma guerra e quer salvar o país de um mal maior, quer evitar, quer diminuir o tamanho da catástrofe. Ele não estava. A vaidade tomou conta do homem. Poderia também ter sido tranquilamente demitido nesse momento. A cloroquina virou uma batalha política. Deixou de ser uma decisão do próprio paciente e do seu médico, que é o certo, é o que tem que ser feito. Então, sim, o senhor Mandetta foi demitido por motivo técnico, não porque o presidente ficou com inveja, não porque ficou com ciúme do seu namoro com a mídia. Ele saiu porque não entendeu que existe uma guerra muito maior do que ele entende que seja. A guerra do nosso país, a guerra que enfrentamos hoje, não tem espaço para pessoas vaidosas, para quem quer aparecer, para oportunista. É um momento de pessoas fortes, verdadeiras, que não tenham medo de dar sua cara a tapa e lutar pelo seu país. E você, cidadão brasileiro, que luta pelo seu país, que acredita no seu país, que ama a sua família, que ama seus pais, seus avós, seus filhos, está junto nesse entendimento, porque entende que toda a estrutura do nosso país não pode ser quebrada a pretexto de um confinamento maluco impedindo uma pessoa de caminhar na rua e dar um passeio numa praça. Não se trata disso. Se trata de prevenção. Uma área que eu trabalho, que eu estudo, que eu ministro cursos, faço laudos há mais de 15 anos. E que muita gente ignora. Mas num momento como esse, querem usar isso aí para quebrar o nosso país. Nós não vamos deixar. Vamos juntos. Vamos nos ajudar.